Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, depois da épica vitória do Corinthians, que eliminou o Boca Juniors em plena La Bombonera nos pênaltis, com direito a 2 pênaltis desperdiçados pelo corintiano Benedetto. Nós vamos falar hoje aqui das negociações do Corinthians, de jogadores que o Corinthians perdeu aí uma bolada, jogadores que estão chegando, jogadores que estão saindo. Mas antes disso eu peço para você que vá lá, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, faça comentários, críticas, elogios e sugestões. Agora vamos às principais notícias aí desta semana. Quem se despediu do Corinthians definitivamente é o zagueiro João Vitor, contratado junto ao Benfica de Portugal. Parece que a negociação total gira em torno de 12 milhões de euros. E o Corinthians, parece que a parte do Corinthians, que é 55%, mas o Corinthians negociou esses 55% por 8 milhões de euros, né? Então é uma quantia muito boa, né? Principalmente por ser um zagueiro, né? Que evidentemente não tem a mesma valorização de um atacante ou até mesmo de um meio-campista. Se por um lado João Vitor está indo embora, quem está muito próximo de ser novo jogador do Corinthians é o Balbuena, né? O Xerife Balbuena deve retornar ao Corinthians, deve chegar ao Brasil amanhã e há quem diga até que ele seja já apresentado oficialmente. A diretoria do Corinthians está preparando uma grande festa amanhã para a torcida, um treino aberto amanhã a partir das 7 horas da noite como retribuição a tudo que a torcida do Corinthians tem feito. Então ocorrerá um treino aberto, né, a todos os sócios torcedores, né, e o preço é apenas 1 quilo de alimento. E também será apresentado para a torcida o atacante Yuri Alberto e pode até pintar uma surpresa aí de o Balbuena ser apresentado também para a torcida amanhã. Essa é apenas um palpite, não tem nada oficial. É amanhã que a gente vai saber realmente se o Balbuena vai fechar ou não com o Corinthians. A possibilidade é bem grande, ele viria por empréstimo até metade do ano que vem, naquele mecanismo da FIFA que permite que jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia obtenham a suspensão do contrato junto aos seus clubes. Outra ótima notícia para a torcida corintiana é que o volante Duqueiroz renovou o contrato por mais um ano, ou seja, o contrato dele iria até o final de 2024, agora vai até o final de 2025. O Corinthians recebeu uma proposta de 8 milhões de euros pelo Duqueiroz, do Torino da Itália, e já recusou prontamente. É uma quantia ridícula por um volante aí de seleção brasileira futuramente, é um garoto que tem muito futuro. Então eu não acredito que o Corinthians vai aceitar proposta menor do que 15 milhões de euros pelo Duqueiroz. O garoto está jogando muita bola, né? O principal nome ali é o volante titular absoluto do Corinthians, e está na hora do Corinthians começar a valorizar também os seus jogadores. Se por um lado o Corinthians recusou proposta pelo Duqueiroz, outro volante ex-Corinthians foi vendido aí por uma bolada e o Corinthians não vai receber nada mais por isso. Trata-se do volante Ederson, né? Ederson, que era do Corinthians, o Corinthians tinha 70% do passe dele, mas o Corinthians vendeu os 70% para o Salernitana da Itália, né? A quantia total da venda gira em torno de 6 milhões e meio de euros, o Corinthians ficou com 70% desse valor. Ocorre que agora o Ederson foi vendido para a Atalanta também da Itália por 15 milhões de euros, ou seja, mais do que o dobro, né, do que o Corinthians havia vendido. O Corinthians vai receber uma quantia irrisória aí, né, cerca de 0,5% desse valor, ou seja, poderia ter lucrado muito mais por um jogador que não foi aproveitado pelo Corinthians. Não se sabe por quê, né? O Mancini recebeu o Ederson, ele chegou fazendo gol, tudo, de repente, do nada, Ederson sumiu, não jogava mais, foi emprestado para Fortaleza, foi muito bem, né? Continuou emprestado para Fortaleza até que ele foi vendido por Salernitana e agora adeus Ederson. O Corinthians mais uma vez deixou de obter um bom lucro com o jogador. Agora uma notícia bastante ruim para nós torcedores corintianos é que a Conmebol pode punir o Corinthians mais uma vez por ações ali de 2, talvez 3 torcedores que apareceram rasgando
cédulas de peso argentino lá no jogo contra o Boca Juniors, né? Já aconteceu isso no último jogo do Corinthians lá em La Bombonera, né? Os torcedores ali rasgando peso, porque a Argentina passa por uma grave crise econômica, uma situação terrível, muito pior que é enfrentada aqui por nós brasileiros, né? Então a Conmebol pode punir mais uma vez o Corinthians, né? De repente com uma multa, e há quem diga até punição com portões fechados por ser reincidente. Acredite se quiser, pessoal, né? Essa possibilidade existe, embora seja ridícula, né? Já que os torcedores do Boca promoveram atos aí de racismo, né? Tanto na La Bombonera quanto na Arena Corinthians, e também só receberam multas, né? Multas um pouco mais altas, mas apenas multas, por um ato muito mais vergonhoso, né? Um ato que é considerado inclusive crime, né? Que é o ato de racismo. Então seria uma grande piada se essa Conmebol puniu o Corinthians com portões fechados, é caso até do Corinthians, né, recorrer à FIFA, abandonar essa pelada que é a Libertadores, né? Que é verdade que essa Conmebol não tem capacidade nem para organizar torneio armador, que são péssimos, né? Eles sempre favorecem as equipes estrangeiras, principalmente as argentinas contra as equipes brasileiras. Mais uma vez estão tentando de tudo para impedir um novo título de uma equipe brasileira. A gente vê, né, os clubes brasileiros sendo punidos com muito mais rigor do que outros clubes. A gente vê a arbitragem vergonhosa que o Corinthians teve lá em La Bombonera, né, com pênalti duvidoso a favor do Boca, deixou de dar pênalti para o Corinthians, falta claro no Juliano ali na entrada da área no segundo tempo, o juiz fingiu que não viu, ou seja, deixou de dar várias faltas para o Corinthians, para o Boca ele marcava tudo, né? A gente sabe como é que é a Conmebol, às vezes ele disfarça um pouco, né? Mas a arbitragem da Conmebol realmente é ridícula, faz até a arbitragem brasileira parecer uma maravilha, né? De tão vergonhosa que é a arbitragem, de tão vergonhosa que é essa entidade chamada Conmebol, né? Esperamos que o bom senso prevaleça, pode até ser uma brincadeira de mau gosto, não vou negar isso, né? Agora você punir um clube por causa disso, jogar com portões fechados, porque apareceu pelo menos na imagem 2 torcedores fazendo esse gesto, é simplesmente ridículo e inaceitável. O Corinthians não tem muito tempo aí para comemorar essa vitória contra o Boca, não. Domingo já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro às 4 da tarde contra o Flamengo na Neoquímica Arena, ou seja, mais uma pedreira aí o Corinthians vai pegar, e mais uma vez nós não sabemos aí quem vai estar à disposição do Vitor Pereira, né? Quem sabe o Renato Augusto volte, o do Pereira para mim jogou no sacrifício contra o Boca, também não sei se ele joga contra o Flamengo, o William eu acredito que não jogue, né? Mas a gente só vai ter certeza ali perto da hora do jogo, porque realmente está sendo uma incógnita, muito difícil saber. A verdade é que o Mantuan não vai jogar, não deve mais jogar pelo Corinthians, né? Até porque ele saiu contundido aí do jogo contra o Boca Juniors. Ele deveria ficar, se não me engano, até o segundo jogo ali da Copa do Brasil contra o Santos, mas parece que vai antecipar a saída do Mantuan devido a essa lesão. O Mantuan que para mim não deveria sair do Corinthians. Eu sinceramente, torcedor pode me xingar, falar o que for, eu preferia ter trocado o Roger Guedes pelo Yuri do que o Mantuan. O Mantuan é um garoto jovem, um garoto versátil, muita raça, o garoto tem velocidade, tem um futuro longo aí pela frente. Enquanto o Roger Guedes está parecendo um veterano lá, não aguenta correr, só reclama, né? Quer jogar na ponta, não consegue dar um drible, né? Não tem velocidade, né? Parece que está acima do peso, fora de forma. Então me desculpe, né, o Roger Guedes, mas eu acho que nos grandes jogos, nos clássicos, na Libertadores, acho que dificilmente Vitor Pereira vai colocar o Roger Guedes ali onde ele gosta, né? A não ser que o William ou o Adson estejam contundidos. Por isso que eu acho que essa saída do Mantuan vai ser muito ruim para o Corinthians, né? Mantuan que já tem um passo fixado, né, caso o Zenit opte pela compra dele, mas está mais uma vez uma notícia controversa. Uns falam 10 milhões de euros, outros 15 milhões de euros. 15 milhões de euros eu acho até uma quantia aceitável, 10 milhões de euros eu acho pouco, né? Principalmente por ser um atacante bastante jovem, promissor, né? Corinthians, né, mais uma vez aí parece que não está dando valor aos seus jogadores. Outro jogador que pode sair do Corinthians é o Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito tem ficado fora de várias partidas, ele tem uma tendinite aí crônica no joelho que deixou fora de várias partidas.
aí pegou Covid, aí recentemente parece que ele tomou um medicamento aí que podia ser pego no doping. Verdade é que o Mosquito faz muito tempo que não joga, né? E ele não completou ainda os 7 jogos pelo Corinthians, então existe essa possibilidade aí até de uma troca, né, de uma negociação, de repente o Botafogo já chegou a ter interesse, ou até equipes do exterior, né? Mas a verdade é que o Corinthians não tem muitas opções ali para essa função do Mosquito, né? Inclusive já perdeu o Mantuan, então não faria muito sentido o Corinthians negociar o Mosquito, a não ser que o Corinthians contrate outro jogador, né? Muito embora o Matheus Vital, né, está chegando a ele, está voltando de empréstimo, Matheus Vital, Ramiro, né, até o Leonatel, de repente vão ser aí observados aí, de repente se forem bem, eles podem permanecer no Corinthians e serem aproveitados aí nesse segundo semestre. E por hoje é só, pessoal, vou ficando por aqui, lembrando a vocês que domingo tem Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica, mais um clássico, mais um jogo dificílimo para o Corinthians, mas vamos acreditar na nação. O Corinthians tem mostrado superação, mostrado muita raça, Vitor Pereira cada vez mais com espírito corintiano, esperamos que ele permaneça para a temporada que vem, né? E domingo vou fazer um pré-jogo do clássico Corinthians e Flamengo. Lembrando a todos vocês que quando o canal atingir 1000 inscritos eu vou sortear uma camisa oficial do Coringão. É isso aí, nação corintiana. É timão na veia, vai Corinthians!